Tiago 1, versículo 12. Eu vou falar de um tema que eu tenho um domínio total dele e absoluto, porque eu passei por ele já um punhado de vezes, né? E nunca termina, viu, irmãos? Eu já vou falando já. Acho que você vai sair do deserto, vai ficar um tempo, você fica, depois você volta para lá de novo. É só se você se esquecer o que Deus fez por você que você volta para lá. Escuta o que eu estou te falando. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Fala assim comigo: para suportar a tentação, tem que amar o Senhor. Palavra. Vou ler de novo no contexto. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então quer dizer, quando nós entramos no processo, queridos, quando você está dentro do processo, você vai ser tentado e provado de todas as maneiras que você pensar na tua vida, que você puder imaginar. Isso é um processo. Só que se nós olharmos a sequência do versículo, ele fala o seguinte: receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Por que aqueles que o amam? Porque só suporta o processo aquele que tem amor ao Senhor. Só suporta processo quem ama o Senhor. Versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vocês lembram o que passou com Jó? Jó era um homem justo, íntegro, era assim ou não era? Sacrificava ao Senhor pelos seus filhos, que ele falava no seu coração: nossa, meus filhos pecaram, eu já estou sacrificando antes, né? Porque para Deus ter misericórdia deles. E a Bíblia fala que o diabo vai diante de Deus e fala o quê? Ele te serve porque o Senhor deu tudo para ele. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele continua te servindo. E Deus permite isso acontecer, sim ou não? Mas foi Deus que tirou? Não. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também não tenta ninguém. Mas era necessário mostrar para Satanás que ainda há uma porção de pessoas que amam a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode oferecer. E aqueles que amam a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer, são esses que conseguem passar pela prova, pelo processo e recebem a coroa da vida lá na frente. Oh, aleluia! Glória a Deus. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pelo seu próprio desejo, ou seria, pela sua própria concupiscência. Presta atenção, nós só somos tentados naquilo que nós queremos muito. Quando nós queremos demais uma coisa, meu irmão, você vai ser tentado em cima daquilo. E aí chegou o momento de você mostrar o que está em primeiro lugar na tua vida, se é Deus ou se é aquilo que você almeja. Normalmente as pessoas que alcançam aquilo que almejam, eles esquecem até que Deus existe. E é por isso que o diabo foi até Deus falar sobre Jó. Por que ele foi até lá? Porque eu falei assim: é lógico que ele vai te adorar, o Senhor deu tudo para ele, mas arranca o que ele tem, vamos ver se ele continua sendo fiel. Certo, queridos? 15. Depois, havendo o desejo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. E não está falando de morte natural, porque morte natural todos nós passaremos, querido. Quem vive no pecado, o salário dele é a morte. Que morte? Aquela morte aonde a pessoa vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. No versículo próximo ele já fala: não erreis, meus amados
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seria, em Deus não há variação nenhuma, Deus não varia. Quando Moisés pergunta para ele o nome dele, ele fala o quê? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E assim o é, irmão. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você. Qual o tamanho do nosso amor por Deus? A que ponto nós amamos Deus? Até onde vai o teu amor por Ele? Qual é o grau que você tem de amor por Deus? Até onde você está disposto a caminhar com Deus? A Bíblia fala que Ele vem buscar uma noiva. Fala comigo, Ele vem buscar uma noiva. Se Ele vem buscar uma noiva é porque vai haver um casamento. Agora, quando nós nos tornamos ou nos demos em casamento, nós nos tornamos uma só carne. E o que o Senhor quer com a sua igreja é isso, que você se torne uma só carne com Ele. Glória a Deus. E quando nós somos uma só carne, meu irmão, sem sombra de dúvida, aquilo que está em você passa para Ele, e aquilo que está nele passa para você. Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Que eu estava lá em casa esses dias, trabalhando lá fora, né, moendo uns café com os irmãos aí. E ainda tem uns irmãos ainda que estão tomando café, irmãos. Não é chá não, café, coisa de primeira. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, eu entrei para dentro de casa, falei assim, Silvia do céu, Deus falou comigo. Porque a primeira vez, Deus falou comigo sobre a síndrome de Adão. Talvez alguns irmãos que estão aqui se lembrem, o Richard já está até rindo lá, porque ele se lembrou dessa ministração. A síndrome de Adão. Você sabe qual que é a síndrome de Adão? Foi ela. Essa é a síndrome de Adão. E tem um monte de crente que vive desse jeito. Ah, foi ele. A culpa nunca é da pessoa, é sempre do fulano, do ciclano, do bertano, nunca dela. Isso chama-se síndrome de Adão. Tem a síndrome de Caim, e agora eu quero falar sobre essa síndrome que está tomando conta do mundo nos dias atuais, que é a síndrome do Deus universal. Você sabe qual que é a síndrome do Deus universal? Deus falou comigo lá fora. É aquela síndrome que a pessoa age dessa maneira. Porque Deus tem que fazer. Porque Deus vai fazer. É hoje Deus vai fazer. Porque Deus tem que fazer. Essa é a síndrome do Deus universal. Porque eu quero e Deus vai fazer. Se não fizer, eu abandono tudo. Síndrome do Deus universal. Nós estamos vivendo hoje a síndrome do Deus universal. O Deus universal é assim. É o nosso mordomo. O que nós queremos, ele vem com a bandejinha. Sim, mestre, o que mais que você quer? Você quer mais alguma coisa, meu amo? É desse jeito. Sabe o gênio da lâmpada? É o que Deus virou nos dias de hoje. Deus universal. Ou Deus faz, ou então eu abandono tudo. Aonde ensinaram as pessoas a serem rebeldes com Deus, aonde a rebeldia é o que conta mais. A pessoa, se Deus não fizer, ele vai ver. As pessoas estão sendo ensinadas a isso há mais ou menos 35, 40 anos que elas vêm sendo ensinadas dessa maneira. Que Deus é um mordomo, que Deus tem que servir. É a síndrome do Deus universal. Aonde, se você for dizimista fiel, Deus tem que fazer. Aonde o homem tem direito de pôr o dedo no nariz de Deus e falar assim, olha aqui, eu fiz, agora o Senhor faz agora também. Vocês estão entendendo? Essa é a síndrome que nós estamos vivendo. Ou Deus faz, ou eu abandono Ele. Ou Deus faz, ou eu deixo Ele. Nós fomos ensinados a colocar Deus na parede. Meu irmão, Deus é Deus.
Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, meu irmão. Se Ele me der, eu adoro Ele. Se Ele não me der, eu adoro Ele da mesma maneira, meu irmão. É assim que nós temos que ser. Se Deus te deu, você adora. Se Deus não deu, você adora também, meu irmão. Agora nós estamos vivendo uma maneira onde nós só adoramos Deus. Só adoramos Deus se Deus faz. Se Deus não fizer, nós não é digno de adoração. Se Deus não fizer, não, nem orar eu vou. Isso é a síndrome que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que você é tentado por aquilo que te atrai. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas você precisa fazer o quê? Sujeitai, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus. Você sabe o que é uma sujeição? Sim, Senhor, estou fazendo. Sim, Senhor, vou fazer isso. Tá bom, Senhor, estou fazendo isso. Tá bom, Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade não é essa, mas eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Isso é se sujeitar a Deus. E qual que é a resistência ao diabo? A bandeja vem, você tem que falar assim: eu não quero esse negócio na minha vida. Ó, presta atenção que eu vou te falar. Eu vim de banda de baile, irmãos, fazia baile no mundo. Eu só subi em cima do palco quando eu estava cheirado e bem cheirado mesmo. Muita cocaína, não era pouca não. Era muito. Mas eu também, quando eu estava lá em cima, eu não queria saber mais de nada. Só dos aplausos e dos holofotes. Quando eu aceitei Jesus, isso foi no ano de 91, finalzinho de 91. Já tinha passado um ano que eu estava na igreja, já estava namorando com a bispa e eu fui namorar, né? Desci aqui a Barão de Mauá, cheguei lá embaixo na Ipanema e entrei. O que eu entrei, veio dois amigos meus, mas com um tijolo desse tamanho. Na hora que eles me viram, ele pegou o tijolo assim e jogou no meu peito. Pá! Vamos lá que eu vou pôr para nós. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca tinha feito isso. Eu estava um ano já, irmãos, limpo. Na hora que eu vi aquilo, eu comecei a tremer. Comecei a tremer, e aquele coração acelerou. Falei assim: Jesus, me ajuda, Pai. E virei para o camarada, joguei nele de volta. Falei assim: rapaz, sai dessa vida. Jesus, Ele pode te libertar assim como Ele me libertou. Começaram a rir da minha cara. Entraram ali por trás da Francóia ali, ó, e eu não vi mais. Mas eu não desisti. Fui para a casa da bispa. A bispa lembra que eu cheguei lá falando para ela isso. Irmãos, a minha vontade era de sumir para o meio do mato com eles. Eu fiquei assim, ó, tremendo. Mas eu resisti. E depois daquele dia nunca mais aconteceu, porque houve resistência da minha parte. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe como trabalha. Eu resisti. E depois consegui levar o camarada para a igreja ainda. Se converteu, agora deve ter desviado já, mas ficou uns 20 anos na igreja. Mas eu vim em cima, batalhando, batendo, falando de Jesus com ele. Até o dia que ele aceitou ir para a igreja comigo. E eu levei ele lá para a igreja do pastor Zé Alberto. Primeira igreja batista renovada. Lá. E vim ganhando um monte de amigos meus que viram minha mudança. Comecei a levar eles para a igreja. Mas houve uma resistência. Agora deixa eu te falar algo para você. Se você é crente e não está passando pelo deserto, começa a ver a tua vida, porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque se nós for falar de deserto aqui, 90% dos homens da Bíblia, se não 100%, passaram pelo deserto. Quando nós falamos de Abraão, nós sabemos que Abraão cruzou 1.500 quilômetros no deserto. Quando nós falamos de Davi, nós vamos falar de um homem que foi perseguido pelo seu próprio sogro e ficou no deserto quase 10 anos.
Quando nós formos falar de deserto, nós vamos falar de vários homens, o próprio Jesus passou pelo deserto. Quando nós falamos de deserto, meu irmão, nós vamos ver que Ezequiel passou o deserto, nós vamos ver que Isaías passou pelo deserto, nós vamos ver que Paulo passou pelo deserto, e nós vamos falar assim, um dos maiores profetas de toda a Bíblia passou pelo deserto, Moisés. O historiador Flávio Josefo, que foi o homem que escreveu a história dos hebreus, eu estava lendo o livro A Bispa Viu, essa madrugada eu estava lendo esse livro, e eu comecei então a me centralizar mais na história de Moisés, porque tem a ver com o deserto que nós queremos falar nessa noite. Flávio Josefo é um historiador que viveu no ano 60 da era cristã, ele esteve no período de Cristo. Ele foi depois levado cativo para Roma, e por isso o nome Flávio Josefo é um nome romano e não um nome hebreu. E Flávio Josefo, ele ficou preso em Roma, porque ele era nobre, e nessa época estava tendo uma resistência de Israel contra Roma. Roma já estava dominando Israel há anos. Roma já havia crucificado Jesus, já havia se passado 30 anos da crucificação, e eles continuavam dominando. E aí então se reúne um grupo de judeus e fala assim: nós somos a resistência, nós vamos guerrear contra esses caras. E começaram a guerrear contra Roma. E foi quando no ano 70 Roma entra e destrói o templo de Salomão atrás de ouro. Vocês estão entendendo? E Flávio Josefo então começa a contar a história que ele ouviu dos seus pais, que ouviram dos seus avós, dos seus tataravós e assim por diante. Então a história dos hebreus é como se fosse a história do Brasil, narrada por um judeu. E Flávio Josefo começa a contar a história de Moisés. Já havia uma profecia satânica dentro do Egito, que se levantaria um homem que iria salvar o povo hebreu. E Arão, que é o pai de Moisés, a esposa estava grávida, Joquebede, e naquele período ele falou assim: nós vamos ter que dar um jeito, porque se nascer menino eles vão matar. O que nós vamos fazer? Quando foi naquela mesma noite, o anjo do Senhor aparece para ele em sonho e fala assim: não temas, porque esse menino é um escolhido que vai arrancar o povo de Israel de dentro do Egito. Vocês estão entendendo? Isso eu estou contando uma história não bíblica, uma história escrita por um historiador que ouviu isso dos seus avós. Moisés é colocado então, aí entra a história bíblica, dentro do cesto que é colocado no rio, e assim a filha de Faraó vê um cesto e manda então que os seus servos entrem dentro do rio Nilo e tirem esse cesto. E diz o historiador que ela tentou várias amas de leite e Moisés não pegou nenhuma delas. E Miriam vendo aquilo, porque a criança chorava muito e ela achou que a criança estava com fome. E aí então Miriam se apresenta e fala para a filha de Faraó: olha, ele não pegou peito nenhum dessas mulheres, porque não são do seu povo, é nítido que ele não é dos egípcios. Por que então que nós não chamamos uma hebreia para dar de amamentar para ele? E a princesa achou lindo, falou assim: oh, maravilhoso o que essa menina falou, então traz então. E Miriam vai, busca Joquebede e traz, e ele então pega o peito da sua própria mãe, e assim Joquebede começa a criar Moisés. Essa é a história contada por Flávio Josefo. Quando ele está no colo de Faraó, porque a filha de Faraó que pegou Moisés levou até o Faraó. Quando ele está no colo de Faraó, Faraó pega um símbolo do Egito e coloca na mão dele. Ele pega, joga aquilo no chão e pisa em cima. E aí a filha precisou interferir e fala assim: não, ele é apenas uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas já havia profecias dentro do Egito que viria esse libertador. Quando ele faz isso de pisar no símbolo, o Faraó entendeu quem era ele. Mas como a filha já havia adotado, ele já estava como egípcio e não tinha mais o que ser feito, não podia matar um próprio egípcio. E Faraó então viu que esse menino era um menino super dotado em conhecimento, em várias coisas. Então pegou Moisés, Faraó pega Moisés e coloca Moisés como general dos seus exércitos.
E nessa época, a Etiópia estava dominando o Egito. Todas as fronteiras estavam cercadas por etíopes. Meu Deus, é uma história comprida, irmão, mas eu vou contar para você entender. Aí o que acontece naquele trajeto? Faraó falou assim: eu mando ele como general, eles vão matar ele. Só que quando Moisés vai, ele sitia a Etiópia, Sabá, que era a capital da Etiópia naquela época. E sitia, fica ali por 6 meses, sitiando, e não deixa ninguém entrar e ninguém sair de dentro de Sabá. A princesa, olhando da janela, vê Moisés treinando e se apaixona por Moisés. Então ela procura Moisés e propõe o casamento para Moisés e fala: Moisés, olha, a gente casa, você se torna príncipe da Etiópia e a gente então se rende ao Egito. E foi então que Moisés se casa com a mulher Cuxita, que na verdade é uma etíope, que é a princesa, né, que era da cidade de Sabá. Olha que interessante. Quando Moisés volta para dentro do castelo, do palácio, e eles veem que Moisés veio com a vitória, aí não tinha mais dúvida nenhuma que realmente Moisés era o cara que iria libertar os egípcios. E Faraó então vai e exila Moisés, e coloca Moisés então para fora, apenas com um pão dentro de um bornal e uma garrafa de água, um cântaro de água, e fala assim: agora você vai, a gente não quer você aqui. E Moisés então cai dentro do deserto. E Moisés começa a andar no deserto, e vai andando no deserto, andando, a água acabou, o pão acabou, as forças se acabaram, e Moisés está no meio do deserto. Mas Moisés começa então a lutar com todas as suas forças para sair daquele deserto. E de repente ele encontra um poço, que era o único poço que havia naquela região. E ele então vai no poço para tirar água, porque, irmãos, presta atenção, quando você está no deserto, o que você precisa? Água. Quando você está em jejum, você não sente fome, a primeira coisa que você sente é sede, é falta de água. E aí então a história você já conhece. Ele está lá, chega a Zípora, suas irmãs, que eram filhas do sacerdote Jetro, que isso também é uma outra história, que depois eu posso um dia pregar sobre isso, sobre essa genealogia de Noé, que é muito interessante, para a gente entender como chegou os povos, por que tem gente na América do Sul, e uma série de coisas. Ele explica tudo isso. Flávio Joséfo explica tudo isso. E, querendo ou não, Jetro era da linhagem do filho de Sete, de Noé. Ele não é da linhagem de Cã, que foi amaldiçoado. E essa linhagem, eles começam a adorar a Deus, eles continuam adorando a Deus, do jeito deles, mas adoravam a Deus. E agora Moisés está diante da filha de Jetro, e aí chegam então os pastores e tentam então tomar a água que elas haviam acabado de arrancar. E aí a história você já sabe, Moisés entra no meio, dá um cacete em todo mundo, tira todo mundo de lá, e então as meninas pegam e vão até o pai e falam assim: olha, chegou um egípcio lá que fez algo maravilhoso, ele salvou a gente. Mas enfim, Moisés teve que passar pelo deserto. E todo crente, irmãos, que é crente verdadeiro, que é crente fiel ao Senhor, ele tem que passar no deserto. Não tem solução, não tem saída. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, eu falei para ela, falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos que hoje eu pegue você, te dê tantos litros d'água, e fala assim para você: ó, você vai atravessar esse deserto aqui 100 quilômetros a pé. É 100 quilômetros a pé, você vai entrar aqui e vai andar 100 quilômetros. E eu dei para você um cântaro cheio de água e alguns pães, igual foi com Moisés. Aquele sol escaldante de 50 graus na tua cabeça, mais aquele vapor que vem do chão e você andando. Irmão, só sabe
o que é um deserto quem já esteve lá. Eu tive lá. Eu vi o deserto com os meus olhos. É só areia, montanha e cascalho. E se o sapato não for bom, você não consegue andar não. Você machuca o pé, é um negócio difícil, bem difícil mesmo. Eu trouxe até umas pedras lá, de dentro de Israel. Tem lá em casa umas pedrinhas lá, que eu trouxe de lá. E aí eu perguntei para essa pessoa. Porque no deserto, irmãos, presta atenção. Duas coisas podem serem feitas. Ou você atravessa ele, ou você morre nele. Mas eu estou te dando uma opção. Eu estou te dando vários cântaros de água para você atravessar 100 quilômetros. Então você está no deserto. Está no meio do deserto. E você só vai ver areia dos dois lados. Para frente, se olhar para trás, vai ver areia também. Não tem saída. Mas você sabe que a direção no meio do deserto é aquela. E você tem água. O que você faria? Você continuaria caminhando ou você pararia e tomaria aquela água e esperaria a morte chegar? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Que tipo de pessoa é você? Se você estiver no meio do deserto, você tem a água para beber, que é o que você precisa. Você continua caminhando ou você para no meio dele? Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Seres humanos, nós somos seres humanos, nós temos instinto de sobrevivência. Se você não tem instinto de sobrevivência, você é uma pessoa morta, fracassada. Qualquer pessoa, irmãos, ela tem que ter um instinto de sobrevivência. Quem não tem instinto de sobrevivência faz o quê? Amarra uma corda no pescoço e pendura e morre, que é o que o monte faz aí. Porque está faltando o quê? Instinto de sobrevivência. Agora você está no meio do deserto. Deus não está fazendo nada. Como que não? Você tem um cântaro cheio de água. Como que Deus não está fazendo? Mas você tem que continuar. Você tem que continuar. Porque se você parar, a água vai acabar e você não vai conseguir sair de onde você está. E é assim que nós somos. Nós estamos numa guerra invisível, onde nós não vemos o que está acontecendo ao nosso derredor. Mas tem uma guerra acontecendo ao nosso redor, de anjos e demônios. E às vezes nós estamos passando por aquilo, no meio de uma batalha, no meio de uma guerra que para nós é o nosso deserto. Mas eu não estou vendo a mão de Deus. Deus está lá, porque você tem água ainda. Você pode não estar vendo Ele, mas a provisão dele está lá. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Às vezes você reclama, fala que a sua situação está ruim, porque você não teve dinheiro para comprar uma camisa nova, um sapato novo, um tênis novo, eu não sei. Mas você já parou, já olhou para a tua vida? O quanto você é abençoado? O quanto Deus já fez por você? Porque quando você olha ao teu derredor, tem pessoas que estão melhor que você, mas tem muitas pessoas que ainda estão pior que você e queria ter pelo menos aquilo que você tem. E você está reclamando. E você está murmurando. Quantas pessoas têm dinheiro, mas estão num leito agora do hospital lá com câncer terminal e o dinheiro dele não consegue comprar a cura dele? Quantas pessoas que são ricas, milionárias, mas sofrem com uma depressão que por ela pega tudo que tem, dá tudo embora só para se ver livre daquele sentimento dela. E na tua vida Deus ainda está provendo. Na tua vida Deus ainda está te dando. Na tua vida ainda tem a água que não acabou lá na tua casa, porque Deus tem sido teu provedor no meio do deserto. Mas o que Deus está provendo não é interessante. Interessante é aquilo que você quer e não tem. Você sabe por quê? Porque nós nunca conseguimos agradecer a Deus pelo que nós temos. A vida do homem é querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. É um poço sem fundo, é um ciclo sem fim. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, irmãos, e nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. Esse é o nosso ciclo.
Então, se hoje você tivesse com alguns cântaros de água, tendo que atravessar um deserto, sem saber o tamanho do fim dele, você iria atravessar ou você iria parar no meio do caminho? Cuidado, sabe por quê? Porque pode faltar apenas 5 quilômetros para você sair do deserto com o restinho de água que você tem ainda. E se você morrer faltando 5 quilômetros, você não vai ver a terra prometida. Você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. E muitas vezes nós não alcançamos por causa da síndrome do Deus universal. Porque Deus é obrigado a fazer. Mesmo nós não tendo direito a nada, Deus é obrigado a fazer. Cinco quilômetros, você já está vendo já vertigem, você não sabe mais o que tem na frente. Você olha assim, você só vai ver aquele vapor subindo da areia. Você não consegue enxergar o que está após aqueles 5 quilômetros. Talvez está faltando pouco para você sair de dentro desse deserto, mas a tua murmuração faz você morrer nele e voltar tudo do começo de novo. Irmãos, já passei necessidade terríveis. 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 Sabe o que é terrível? Terrível. Já cortaram a água, já cortaram a luz na minha casa. Cheguei do serviço lá, o caminhão da Daerp estava arrebentando assim, ó, e arrancando o relógio inteiro, na rua. Cheguei em casa, a CETERP tinha arrancado os fios lá em cima, e eu com criança pequena, bebezinho de colo. Eu nunca vi a minha esposa murmurar e reclamar de nada. Pergunta para ela se eu abrir a minha boca para murmurar do que estava acontecendo. Eu estava no meio do deserto, sabe fazendo o quê? Gravando o CD da igreja, feliz da vida, adorando o Senhor dentro do meu estúdio. Mas nem todo mundo é assim. Mas esse era o deserto que eu estava passando. Quantos testemunhos você já ouviu falando aqui que estava faltando até o leite da criança e Deus mandou a irmã lá na porta levar uma caixa de leite fechada sem eu pedir, porque eu nunca abri minha boca, nunca pedi para pai, para mãe, nem para irmão, nem para ninguém. Ninguém nunca nem ficou sabendo das coisas que eu passava. Esse era o meu deserto. Irmãos, esse deserto eu e ela tirou de letra, foi assim, ó. Mas você sabe qual é o maior deserto que eu passo até os dias de hoje? Por isso que eu falei que volta e meia eu volto para dentro do deserto. O deserto da língua, das pessoas falarem mal de mim. E isso me arrebenta. E o diabo sabe, e levanta um, levanta outro, levanta outro, e levanta outro. Na hora que sai um endemoniado, entra outro endemoniado, é desse jeito. Eu estou sempre no meio desse deserto. É uma coisa de doido. Mas falta de comida não faz falta. Meu irmão, perdeu o carro, perdeu casa, meu irmão, não estou nem aí com isso aí. Eu sei que a minha casa e o meu, não é aqui nesse mundo. Não é aqui. Então talvez para você o deserto é a escassez de comida. Para mim é alguém falar mal de mim. Vocês estão entendendo? Esse é o meu deserto. Isso gerava dano em mim. Hoje já não gera mais. Você sabe por quê? Porque resistiu o diabo e ele foge. Você sabe quando você sai de dentro do deserto? Quando você consegue vencer aquilo que você está passando. É assim que você sai do deserto. O dia que aquilo não te gerar mais dano na tua vida, você venceu aquele deserto. Você passou pelo deserto. O diabo, quando vai até Jesus, Jesus estava 40 dias sem o quê? Ele ofereceu água para Jesus? Não, ele ofereceu o quê? Comida. E o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem. Então, querido, não tem o que fazer. Tem pessoas que estão aqui, que o problema é dinheiro. Tem pessoas que estão aqui que o problema é falta de alimento em casa. Tem pessoas que estão aqui que o problema dela é um filho que não se converteu. Tem pessoas que estão aqui que o problema é o marido. Esse é o deserto dela.
O que está com o filho lá que precisa se converter é o deserto dela. Talvez ela vai passar pela prova dando glória a Deus porque faltou comida, mas quando fala que é o filho, pega. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O diabo jamais vai tocar em você em coisa que não vai te trazer dano algum. Tudo que o diabo for fazer contra a tua vida é para te gerar um dano. Só que deixa eu te falar uma coisa para você, filho. Meu Deus, Ele é especialista para fechar feridas. Ainda que fique a cicatriz lá, é para você se lembrar que foi o teu Deus que te curou, foi Ele que te arrancou, foi Ele que te sarou, foi Ele que te moveu, foi Ele que fez, meu irmão, a cura na tua vida. Aleluia! Vocês estão entendendo? O diabo jamais vai tocar em você se ele não for te criar dano. Ele quer te criar dano. Em Jó, qual foram os danos? Perdeu todos os bens que tinha, tudo que tinha. Perdeu todos os seus filhos, irmãos. Eu te garanto para você, que se ele pudesse escolher entre a vida dele e os filhos, ele ia falar assim: não, Senhor, leva eu e deixa meus filhos. Porque eu creio que não há dor maior do que perder um filho nessa vida, meu irmão. Não há. Não há dor maior do que perder um filho. Eu tenho certeza que ele trocaria tudo o que ele tinha pela vida dos filhos dele. Mas Deus estava testando a fidelidade. Até onde nós amamos Deus? Até que ponto? Nós estamos caminhando com Deus até que ponto? Até na escassez? Quando chega a escassez, o Senhor vai me perdoar, mas agora eu vou fazer o que é errado, porque o Senhor não me serviu aqui no que eu quero? Você vai servir a Deus até onde? Até Deus pôr a mão num filho teu? Tem pessoas aqui que perderam um filho aqui dentro aqui, e está firme no Senhor até hoje. Poderia ter falado: Senhor, levou meu filho, também não te quero mais não. A cicatriz está lá, mas toda vez que olha para a cicatriz, fala assim: foi Jesus que curou. Irmãos, a vida da gente não é fácil. Não é. Não é fácil. Vou falar de novo. Não tenho problema com escassez de dinheiro. Nenhum. Mas eu fiquei uns 4 anos num deserto aí, da pandemia para cá, que quando eu estava para vencer ele, eu não aguentava e falava. Voltava tudo do começo de novo. Quando eu estava vencendo aquele deserto, a língua bendita vai falar de novo. Entende? Volta para o deserto de novo. Mais um ano lá. Ô Senhor, mais um ano. Mais um ano. 5 quilômetros. Está chegando no fim, eu não estou vendo. O maledeto falou de você, pronto, lá vai, volta para o deserto de novo. Aí eu entendi, falei assim: ah tá, Senhor, agora eu entendi, então eu fico quieto, então, deixa caluniar, fazer o que quiser e eu não me defendo. O Senhor falou assim: isso, aprendeu o processo, cala-te, porque se você agir eu não posso. E para a tua vida é a mesma coisa, não é pela força do teu braço. A Lili falou no início, não é pela força do braço, filho, é pelo poder do Senhor. É Ele que é a força, é nele que está a nossa força, é em Jesus que está a nossa força. Mas nós precisamos, querido, entender que nós precisamos entrar debaixo da poderosa mão estou até arrepiado, do Senhor. Mas nós não entramos, nós entramos debaixo da mão dele, e aí daqui a pouco eu estou lá: não, deixa que eu resolvo esse negócio do meu jeito. Filho, para de resolver do teu jeito, ponha na mão do Senhor e fala assim: Senhor, está aqui o deserto, eu vou passar por ele, me dá a provisão, Senhor, me dá a água, me dá o teu espírito para que eu possa suportar, e vamos até o fim, meu irmão, em nome de Jesus. Ô glória, vamos até o fim, amém. Glória a Deus. Nós não buscamos coisas terrenas. Jesus, ele fala: o meu reino não é deste mundo, e nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Quer falar? Fala. Estou nem aí. A hora que vencer esse deserto,
aparece outro, de outra maneira. O diabo, ele é assim, dardos inflamados, tentando achar alguma coisa que vai te ferir. A hora que ele encontra e fala assim, esse aqui é o dardo que fere ele. Ah, meu irmão, se prepara para o bombardeio, que é um em cima do outro, assim, ó. Por quê? Porque ele te odeia, mas Jesus, ele te ama, e trouxe aqui para mim te pregar essa palavra nessa noite para você. Aleluia, glória, glória. É forte. Então, querido, aonde o diabo achar a tua fraqueza, é ali que ele vai te atacar. É ali. Seja qual for. Qual for. Tem pessoas que têm problema com pornografia. O que ele vai fazer? Mandar uma mulher de calcinha e sutiã lá para você ver. É a porta só. Dali você entra e já vai para outras coisas. Se o teu problema é porque alguém fala de você, o que ele vai fazer? Envia alguém para falar dele. Se isso vai te brecar você de adorar a Deus, é o que ele vai fazer. Ele achava que o que ia brecar Jó de adorar a Deus era arrancar tudo que ele tinha. Arrancou tudo que ele tinha, menos a esposa. A esposa ficou lá atormentando ele. Por quê? Porque ela era o canal do diabo para atormentar a vida dele. A mulher era tão endemoniada que virou para ele e falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Amaldiçoa logo esse Deus aí e morre. Será que era o anjo que estava usando a boca dela ou era o capeta? É endemoniado. É assim que o diabo faz. Então o diabo, quando ele acha o teu ponto fraco, irmãos, ele vai bater até você morrer. Ou então você pega o cântaro e continua andando no deserto. E vai até sair dele, uma hora sai. O deserto não é para sempre na vida de ninguém. Amém? Vou falar de novo. Isaías passou pelo deserto. Jeremias passou pelo deserto. Ezequiel passou pelo deserto. Elias passou pelo deserto. Davi passou pelo deserto. Saul não passou. E o que aconteceu com Saul? Morreu no meio do deserto. Vocês estão entendendo? Então, se hoje você tem um deserto na tua vida, meu irmão, comece a orar falando: Senhor, me ajuda, me fortalece para que eu consiga passar esse deserto. Seja qual for, meu irmão, pede para o Senhor: Senhor, me ajuda, eu preciso passar esse deserto. Demorou para mim aprender isso, eu tive que aprender passando. Eu não estou falando? No que estou saindo dele, pum, levanta outro. Eu estou saindo dele, levanta outro. Enquanto eu não venci o deserto, eu não saí dele. E você precisa vencer. É vencer. Como? Te dei todas as dicas. Presta atenção que eu vou te falar. O cântaro cheio de água na tua mão é o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a tua vida. É Ele que te fortalece. E enquanto houver jejum e oração, filho, a água vai estar sempre jorrando. Não acaba não. É no meio do deserto. Oração, jejum e louvor. Olha, até arrepia. E o Espírito Santo vai fazendo. No meio do deserto. Oração, jejum, louvor. E vai caminhando, filho. Cair. Puf, levanta de novo. Levanta. Olha o versículo. Meu Deus, já vou terminar. Vamos lá, vamos lá. Vou finalizar agora. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro, lembra aonde você caiu. Aonde você caiu? O que fez você cair? Lembra disso. Porque é lá que você vai ter que voltar. Aonde você caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste. Segunda coisa, arrependa-te. Terceira coisa, pratica as primeiras obras. Quais são as tuas primeiras obras? Lembra quando aceitou Jesus? Tá primeiro amor, aquele gás. Ai, vou falar de Jesus para todo mundo. Em algum ponto você caiu
e fez você paralisar o teu primeiro amor. Isso aqui já é um pedaço da palavra lá do retiro. Lembra-te de onde caíste. Segundo, arrependimento. Se não tiver arrependimento, não há perdão. Terceiro, pratica as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Jejuava, orava, lia a Bíblia, buscava, pregava, evangelizava, falava do amor de Jesus. Por que isso parou? Quando não, brevemente a ti ouvirei. Ou seria, Deus vai vir até você sem você esperar. A Silvana falou assim para mim: ô apóstolo, você precisa pregar sobre Apocalipse de novo. Eu falei assim: opa, o povo tem que amar Deus por amor a Ele, não é por causa de medo, porque o Apocalipse está chegando, não. Porque hoje ainda você pode ter um infarto fulminante e morrer. Chegou o Apocalipse para você, filho. Vocês estão entendendo? Aí uns ficam com medo, o avião vai cair. Meu irmão, caiu, chegou a tua hora. Se você não chegou a tua hora, você vai sair da viva ainda. Vai por mim. Chapecó caiu lá, ó, morreu quase todo mundo da delegação, mas sobrou uns 3 vivos lá. Não era o momento. Quando não, brevemente eu virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor fala conosco nessa noite: lembra-te de onde você caiu e arrependa-te. É isso que o Senhor quer de nós. Arrependimento. Se coloca em pé nessa noite em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você quiser oração, vem para frente, sem muitas delongas, porque o horário está passando. Falei que a palavra ia ser rápida, hein? Eu avisei. Nós passamos por deserto, irmãos. Mas o deserto, quando você sai dele, você sai mais forte. Mais forte. Aquilo que te fazia mal, agora bate em você, porque você está com o escudo da salvação. Não importa. Vocês estão entendendo? Mais forte. O Senhor quer fazer de você pessoa mais forte. Se eu não tivesse passado por tanto deserto, como que eu estaria falando para você hoje que é possível vencer ele? Eu estava no deserto, lá em Israel, eu já contei isso aqui. E nós fomos passar a noite numa tenda beduína. Coloca um louvor de adoração aí, meu filho. Numa tenda beduína. Um frio no meio do deserto. Estava no finalzinho de março e lá é inverno lá esse período. Então estava terminando o inverno. Estava um frio, meu irmão. Só areia, montanha e mais nada. E aquela tenda beduína lá montada no meio do deserto. E nesse dia, eu estava enfrentando, acho que o meu terceiro deserto já, sobre falações inúteis, que eu acabei de falar para os irmãos. E a coisa estava bem complicada. Bem complicada, 2023. E eu saí de dentro da tenda, a pastora falou assim: vamos orar lá fora. E nós saímos, um grupo para orar. Bom, o louvor aí. E eu estou lá, orando. E daqui a pouco, meu irmão, eu me rasguei. Eu rolei naquela areia, saí com os cabelos cheios de areia, com a barba tudo cheia de areia, um trem estranho. E eu tô lá: Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Estão me sujando, pai. E falando com Deus, e reclamando, murmurando, no meio do deserto, hein? Aí o Senhor falou assim comigo: acabou? Não acabei não. E continuei falando mais um monte. E falei. Aí Deus falou comigo: acabou? Não, tem mais um pouco ainda. E continuei falando. Irmãos, daqui a pouco, Deus falou assim: acabou? Eu falei assim: agora eu acabei. E eu com a cara cheia de areia, com lágrima misturada com areia, um trem estranho. Tudo descabelado. Na hora que eu olhei assim, não tinha mais ninguém, só estava eu e o deserto e a gritaria que eu estava arrumando lá, né? Aí Deus fala assim comigo:
E você quer largar tudo por causa disso? Você se acha mais importante que o meu filho? Você está tudo isso aí porque falaram de você desse jeito. E você se acha mais importante do que o meu filho? Que morreu, morte de cruz, que foi chicoteado, humilhado, cuspiram nele, meteram uma lança nele, e você se acha mais importante do que ele? Esse é o amor que você tem por mim? Meu irmão, aí eu vou te falar, hein? Aí eu chorei que nem criança ali, o senhor tem razão, pai. Na hora que eu entrei para dentro, estava todo mundo, já estava até dormindo já. Eu cheguei depois de todo mundo, no meio do deserto, lá rolando na areia, brigando com Deus. E adiantou? Adiantou nada. Passou um período, aí eu lá de novo. Voltei para dentro do deserto de novo. E blá 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 blá, vai ficar lá. Até você vencer o que está te trazendo esse mal. Mas agora acabou. Acabou. Saí do deserto. Acabou. Amém? Ó. Acabou. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.